Boa noite àqueles que acompanham também de suas casas. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite de quinta-feira. Que o Senhor possa nos levar a crescer, como daqui a pouco a gente vai meditar, no conhecimento da obra de Cristo realizada em nosso favor e em nossa vida, nós que estamos nele. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 1. Mais dramática, né, e intensa na cidade de Petrópolis, né? Ontem, quando eu comecei a ver o que estava acontecendo e as notícias passando na televisão, internet, ou chegando para a gente, eu comecei a vivenciar o que nós vivemos em 2011, né, lá em Nova Friburgo, né? Mas a gente também lamenta pessoas que viram os seus sonhos construídos de anos, né? Estava vendo uma reportagem hoje de um pai chorando, ativos, tá? Nós vamos orar, pedir que o Senhor abençoe a cidade de Petrópolis, que está passando por chuvas, pancadas novamente, que o Senhor não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados não se esvai. A
oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Vamos orar mais uma vez, convidar a nossa irmã Selma que eleve a sua voz a Deus em oração, clamando a bênção dele sobre nós. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos deu nesse dia que passou, porque o Senhor nos guardou, Pai. Quanta coisa o Senhor nos livrou e a gente nem sabe. Rogamos a Ti, ó Deus, agora, Pai, as Tuas bênçãos em nossas vidas. Pai, traga a nossa mente cativa a Tua palavra nesse momento. Ensina-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, ó Deus, que possamos aprender mais de Ti nesta noite, Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai, que está dirigindo esse estudo, ó Deus, que venha nos trazer, ó Deus, um entendimento, Pai, melhor da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Efésios, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 15 até o verso de número 23. Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza
do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavras do apóstolo Paulo, após introduzir a carta, fazendo menção ao Deus que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. Semana passada, nós começamos a adentrar ao desenvolvimento do tema que o apóstolo Paulo desenvolve na carta de Paulo aos Efésios. Aqui, no capítulo 1, Paulo faz menção ao fato de que os crentes em Cristo, ou melhor, os cristãos, foram abençoados por Deus e Pai com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Semana passada nós fizemos menção a essa bênção espiritual, entendendo que é uma referência à bênção passada da eleição, o Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo, a bênção presente da adoção, porque em Cristo nós fomos adotados, nós fomos redimidos dos nossos pecados, e falamos sobre a bênção futura da unificação, porque tudo converge para Cristo na história. E como tudo converge para Cristo na história, já agora, judeus e gentios estão vivenciando essa experiência da unidade em Cristo. E falamos, ou apenas passamos na semana passada, no finalzinho do estudo, sobre o alcance dessas bênçãos. Que alcance é esse? Judeus, gentios, de ambos, Deus fez um só povo em Cristo. É por essa realidade que Paulo introduz esse parágrafo dizendo: bendito seja o Deus e Pai, que nos elegeu, que nos adotou, os faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos orar mais uma vez, convidar a nossa irmã Selma, que eleve a sua voz a Deus em oração, clamando a bênção dele sobre nós. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos deu nesse dia que passou, porque o Senhor nos guardou, Pai. Quanta coisa o Senhor nos livrou e a gente nem sabe. Rogamos a Ti, ó Deus, agora, Pai, as Tuas bênçãos em nossas vidas. Pai, traga a nossa mente cativa a Tua palavra nesse momento. Ensina-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, ó Deus. Que possamos aprender mais de Ti nesta noite, Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai, que está dirigindo esse estudo, ó Deus. Que venha nos trazer, ó Deus, um entendimento, Pai, melhor da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Efésios, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 15 até o verso de número 23. Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavras do apóstolo Paulo, após introduzir a carta, fazendo menção ao Deus que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos
espirituais. Semana passada, nós começamos a adentrar ao desenvolvimento do tema que o apóstolo Paulo desenvolve na carta de Paulo aos Efésios. Aqui, no capítulo 1, Paulo faz menção ao fato de que os crentes em Cristo, ou melhor, os cristãos, foram abençoados por Deus e Pai com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Semana passada nós fizemos menção a essa bênção espiritual, entendendo que é uma referência à bênção passada da eleição, o Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo, a bênção presente da adoção, porque em Cristo nós fomos adotados, nós fomos redimidos dos nossos pecados, e falamos sobre a bênção futura da unificação, porque tudo converge para Cristo na história. E como tudo converge para Cristo na história, já agora, judeus e gentios estão vivenciando essa experiência da unidade em Cristo. E falamos, ou apenas passamos na semana passada, no finalzinho do estudo, sobre o alcance dessas bênçãos. Que alcance é esse? Judeus, gentios, de ambos, Deus fez um só povo em Cristo. É por essa realidade que Paulo introduz esse parágrafo dizendo: bendito seja o Deus e Pai, que nos elegeu, que nos adotou e que nos conduz para que tudo converja, venha convergir nele. E agora, não existe judeu e gentios, existe um só povo em Cristo. Semana passada nós alertamos os irmãos que esse primeiro momento na carta aos Efésios é dividido por um momento de louvor e por um momento de oração. Nós vimos por que Paulo bendisse ao Deus e Pai. Mas hoje nós vamos ver agora a oração de Paulo. Paulo ele vai associar oração e louvor no escrito que ele dirige aos Efésios. E para a gente introduzir essa temática da oração, vale a gente trazer para a nossa reflexão uma provocação que John Stott faz. Alguns cristãos apenas oram em favor de novas bênçãos espirituais. Alguns irmãos só oram pelo pão de cada dia, né? Aparentemente ignorando o fato de que Deus já os abençoou em Cristo com toda sorte de bênção espiritual. Outros dão tanta ênfase à indubitável, à inegável verdade, que em Cristo tudo já é deles, que se tornam negligentes e não demonstram vontade de conhecer ou experimentar com maior profundidade seus privilégios cristãos. John Stott é um autor, um pensador que gosta muito de trazer nos seus escritos e nas suas reflexões essas polarizações ou os extremos em si. Existem pessoas que trazem para a vida cristã uma experiência em que alimentam expectativas somente em novas bênçãos e desconsideram o que Cristo fez. Agora, existem pessoas também que se apegam ao que Cristo fez, que é fato, que é verdade, e que a gente deve se apegar a isso. Contudo, elas não amadurecem
na vivência em oração, no sentido dessas realidades trazerem aprofundamento na consciência cristã. Isso acaba trazendo desequilíbrio espiritual. Hoje, nós vamos voltar os nossos olhos para Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, e vamos ponderar sobre uma oração de gratidão pelo conhecimento. E olha só, essa oração, ela traz em seu conteúdo e na sua introdução uma forma trinitária. Talvez você se lembre que na semana passada nós falamos que a maneira como Paulo começa o capítulo 1 a partir do verso 3, traz uma expressão ou traz um conteúdo trinitário. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com bênçãos espirituais, ou que provém do Espírito, o Espírito este que nos selou. Então, no conteúdo, no escrito de Paulo, existe uma referência ao Deus Trino. Agora, a partir do verso 15, mais uma vez a gente tem, não no louvor, mas a gente tem na oração uma referência ao Deus Trino. No verso 17, está presente aí uma referência ao Pai da Glória. No verso de número 20, há uma referência ao Cristo ressurreto. E no verso de número 17 também, ainda que a expressão aí apareça com uma letra minúscula, mas compreendendo que aquilo que é revelação do conhecimento de Deus só se dá por meio da ação do Espírito Santo, Espírito esse que nos selou, como diz o verso número 13, dentro do contexto, a oração de Paulo também é uma oração que faz menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito, sendo que aqui, na oração, Paulo está fazendo menção à sabedoria e ao conhecimento. A gratidão de Paulo na oração reconhece Deus como autor das seguintes qualidades. Verso de número 15. Tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aí o verso 16. Não cesso de dar graças por vós. Olha, tem chegado a mim a fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor por todos os santos. Quando Paulo se propõe a agradecer a Deus por isso que ele ouve falar dos Efésios, isso nos leva a concluir que Paulo entende que estes eventos que envolvem a fé em Jesus, verdadeira e sincera, e o amor para com a igreja, para com os santos, isso são movimentos de Deus na vida dos Efésios. E Paulo está agradecendo a Deus por isso. Mas olha só que interessante. A gratidão de Paulo parece ser associada com uma insatisfação. Olha, eu dou graças a Deus porque eu ouço que vocês têm fé em Jesus Cristo e amor para com os santos. E isso só pode vir por ação divina. Então eu agradeço a Deus por isso. Só que ao mesmo tempo, Paulo vai fazer menção no verso número 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda. Ué, se eles já tinham fé, e se eles já tinham amor, Paulo nos mostra o desejo de eles estarem crescendo na experiência. Então a insatisfação ali no slide está entre aspas, porque não é uma insatisfação de murmuração, é uma insatisfação de quem entende que Deus
chamou cada crente para crescer no entendimento e na maturidade cristã. A insatisfação de Paulo, entre aspas, entendendo que a insatisfação aqui não é uma reclamação, é uma solicitação para que a experiência dos Efésios pudesse ser aprofundada, ela envolve a expectativa de que os crentes reconheçam toda a extensão da bênção que já receberam. Você entregou a vida a Cristo? Amém. Você recebeu o batismo? Amém. Você se tornou membro de uma igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Você tem fé em Cristo? Amém. Você tem amado os seus irmãos? Amém. Só que, na oração de Paulo, é expresso que ele espera e pede a Deus que os cristãos em Éfeso pudessem estar reconhecendo a extensão dessa bênção que eles já haviam recebido. Não se trata de uma segunda bênção. Não confunda essa expectativa de Paulo com aquilo que, em algumas teologias e em alguns meios, é entendido como sendo o batismo com o Espírito Santo. Até porque, no verso número 13, Paulo já disse que os crentes foram selados com o Espírito da promessa. Não, o Espírito da promessa já está presente em cada cristão. A referência aqui é que eles pudessem crescer na compreensão que já tinham em Cristo. É isso que Paulo está pedindo. Paulo não está pedindo para que os cristãos pudessem manifestar os dons espirituais que são entendidos em alguns meios como sendo os sinais do batismo com o Espírito Santo. Paulo não está dizendo para que a igreja pudesse então ser batizada com o Espírito Santo, uma vez que já foi batizada com água. Não. Paulo está dizendo assim, olha, que a compreensão de vocês em Cristo vem estar expandindo. Verso de número 18. Olha o que diz: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Os efésios não sabiam já quem era Cristo? Já sabiam. Os efésios já não sabiam que Cristo morreu pelos seus pecados? Sabiam. Os efésios sabiam da promessa da volta de Cristo? Sabiam. Mas o que Paulo quer? Que eles saibam e que eles sejam iluminados para que este saber venha acontecer. Efésios capítulo 3, verso de número 8. Um irmão, por favor, leia para a gente. Efésios 3, verso de número 8. Um outro irmão abre em Colossenses 1, 9 e um outro irmão em Filipenses. Efésios 3, 8. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Existe uma riqueza que não está acessível à lógica humana e ao esforço intelectual. Paulo prega sobre isso, só que em Efésios ele está orando para que essa riqueza da pessoa de Cristo possa ser
revelada aos Efésios, eles possam ser iluminados e possam, assim, crescer na compreensão. Colossenses 1:9, um irmão, por favor, leia para a gente, Colossenses 1:9. Paulo ora pela igreja em Colossos, para que a igreja pudesse transbordar no conhecimento da palavra do Evangelho. Não é apenas ter uma experiência, é transbordar nesse conhecimento que está em uma dimensão não acessível pela lógica humana. E Paulo está orando para que essa ação de Deus leve os cristãos em Éfeso a amadurecerem. Filipenses 1:9. Olha só, que o vosso amor aumente mais e mais, mas também para que aumente em pleno conhecimento e toda a percepção. Verso 10, pode ler para a gente, Natália. Para aprovardes as coisas excelentes. O que a gente está querendo dizer aqui? Para ficar bem claro, e que eu tenho batido desde o primeiro estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Você conheceu a Cristo como seu Salvador, o Filho de Deus, o seu Senhor, que morreu pelos seus pecados. Amém e glória a Deus por isso. Só que existe um processo de crescimento, de iluminação da mente, do saber, que é a ação do Espírito, que Paulo ora para que aconteça entre as igrejas que ele plantou. É uma realidade que envolve a experiência com o entendimento. Existem pessoas que têm experiência com Cristo, de fato, de verdade, estão salvas, não estão perdidas, não. Contudo, elas não amadureceram o entendimento, elas não amadureceram nas implicações da mensagem do Evangelho, sobre a vida dela e também sobre a realidade de toda a sua existência em si. E Paulo usa aqui, na carta aos Efésios, o termo iluminados. Aí, dentro dos estudos teológicos, tem algo que a gente chama da iluminação do Espírito Santo. É Deus que faz. É por isso que lá em cima, a palavra insatisfação está entre aspas. É como, me permita parafrasear o apóstolo Paulo, é como se Paulo dissesse aos Efésios assim: nossa, que alegria eu tenho pela fé que vocês têm em Jesus e o amor uns para com os outros. Isso só pode vir de Deus, e eu agradeço a Deus por isso. Só que eu oro para que vocês aprofundem a experiência de vocês no Evangelho, porque vocês devem crescer no saber. A mente de vocês precisa ser iluminada, para que essa experiência com Jesus possa também gerar transformações na sua experiência humana, social, relacional. Agora, o que a gente precisa saber? Eu já conhecia Jesus, sei que Ele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, o Filho de Deus.
Deus, o próprio Deus encarnado. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu preciso saber mais, Paulo? Por que você está orando por mim? 3 verdades que precisamos ser iluminados, que precisam ser iluminadas pelo Espírito, para aprofundarmos nossa compreensão. Aí queria que você olhasse aí para o verso de número 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes o quê? Para você saber qual a esperança do seu chamamento. Para que Deus te chamou? Qual é a riqueza da glória da sua herança? Que herança é essa que Ele tem me ofertado? Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Aí Paulo não está falando aqui de incrédulo. Olha, vocês precisam conhecer e saber, crescer na compreensão a respeito da grandeza do poder de Deus para com os que cremos, nós, segundo a eficácia da força do seu poder. Então tem 3 palavras aqui, que precisam ser iluminadas na mentalidade dos crentes em Éfeso e em nossos dias também. O Espírito precisa me levar a compreender o meu chamamento, a minha herança, e o poder, que não é meu, mas que é de Deus e está operando em mim. Vamos por parte? Primeiro, compreendendo a esperança do chamamento de Deus. Parece uma palavra estranha, né? Chamamento, né? Parece um erro. O que tem a ver este chamamento e o compreender ele, essa vocação, tem a ver com a expectativa que desfrutamos como resultado do fato de que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Essa é a pergunta. Você já deve ter vivido essa experiência. Alguém chamou você para ir na casa dele. Passa aqui em casa. Aí você não falou o motivo, aí você ficou o dia assim, será o que aconteceu? E se você não tiver cuidado, você já começa a pensar em problemas. Será que está acontecendo alguma coisa? Aí você chega na casa da pessoa, a pessoa começa a conversar e não fala. E você fica curioso. Aí tem uma hora que você pergunta, para que você me chamou? Por que Deus me chamou? Paulo está querendo que os crentes em Éfeso, e nós, igreja do Senhor Jesus hoje, possamos entender que o chamado de Deus a nós é um chamado para que a gente vá a Cristo. Essa é a primeira coisa. O chamado de Deus não é a denominação, ainda que a nossa experiência comunitária, entendendo que essa vida comunitária é parte do corpo de Deus sobre a face da terra, o meu chamado que Deus me fez tem a ver com eu ir a Cristo. Se a minha experiência cristã ou evangélica tem sido uma experiência em que eu estou sendo chamado a uma outra realidade ou a outra alguém, e Cristo passa a ser apenas uma justificativa para que eu vá a outras coisas, já não é Deus que está chamando. Pode ser a religião, pode ser muitas coisas. Semana passada nós falamos sobre isso. Volta e meia, aqui na carta de Paulo aos Efésios, a colocação é: Deus vos chamou em Cristo, nele. Nós entendemos também que esse chamado é para a santidade, ou seja, aqueles que foram predestinados para a adoção antes da fundação do mundo, Paulo vai dizer também na carta aos Efésios que eles foram predestinados para as boas
obras. Santidade, teologicamente falando, biblicamente falando, dentro do Novo Testamento, não tem a ver com uma auréola. Não tem a ver com... É claro que crente também se veste com decência. Mas eu digo assim, santidade não tem a ver com aquela roupa que a gente diz assim, é crente. Quando a gente olha, por exemplo, domingo, algumas pessoas andando pela rua, a gente sabe para onde a pessoa está indo. Santidade tem a ver com esse processo de transformação feita pelo Espírito num ser humano que estava morto espiritualmente, mas agora ele foi ressuscitado para uma vida que está em contraste com padrões já pré-estabelecidos. Cristo nos chamou, ou melhor, Deus nos chamou, o Pai em Cristo, para a liberdade. Essa liberdade não tem a ver com o fato da gente fazer o que a gente quer. Liberdade, nem no Éden tinha, sem limites, porque no Éden, Deus colocou o homem lá, um ambiente perfeito, você pode fazer tudo aqui, comer de todo fruto que existe no jardim, mas aí o limite, daquela árvore, não coma. A liberdade aqui tem a ver com a relação, com o peso da lei, como sendo uma relação de autojustificação diante de Deus. Aí, citando o texto, ou as palavras de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Uma vez que a gente conheceu a Cristo, nós somos libertos do jugo da lei e agora temos sobre nós o jugo da boa nova. Essa liberdade é uma liberdade também do domínio do pecado sobre nós. Porque pela ação do Espírito, não na nossa força, mas pela ação do Espírito em nós, nós podemos nos despir do velho homem. Agora, o chamado de Deus também é para a paz. E esse é um ponto importante na carta de Paulo aos Efésios. Por quê? Porque aqui Paulo está falando de gentios e de judeus. Acho que mais à frente vai aparecer, mas se aparecer, não tem problema. Olha só que interessante, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu. Paulo usa aqui um pronome no plural, assim como nos escolheu. Aí lá no verso 13, olha só o que acontece, há uma mudança. Em quem também vós, uma hora ele está falando nós, outra hora ele está falando vós. O que é isso? Um erro de português do apóstolo Paulo? Paulo está fazendo uma consideração nós, se colocando dentro do espectro judaico. Mas vós é uma referência ao povo gentio. Aí, semana que vem, provavelmente, ou na outra, nós vamos adentrar o momento em que Paulo vai dizer o seguinte: havia um muro de inimizade entre judeus e gentios. O que Cristo fez? Derrubou o muro. E entre os dois homens que rivalizavam na história, Deus estabeleceu a paz. Por meio de quem? Da obra de Cristo. Então, o chamado de Deus é para a paz. O chamado de Deus não é para estabelecer diferenciações de raça. Agora, Deus nos chamou também para o sofrimento.
Porque o sofrimento, dentro do pensamento de Paulo, tem a ver com o fato de que, se a igreja de Éfeso é a nova sociedade que está em contraponto com a sociedade do Império Romano, viver essa nova sociedade significa viver em oposição. E oposição não tem a ver aqui com ódio, gente. Não entenda isso. Mas a oposição de vivenciar uma outra cultura, um outro paradigma de relações humanas. E Deus nos chamou para a glória. Como Paulo repete várias vezes, no capítulo 1, Deus nos chamou para o louvor da sua glória. Então, vocês em Éfeso, vocês precisam entender isso. Vocês precisam compreender que Deus chamou vocês. E ser chamado por Deus não significa se transformar em um teísta, mas significa se transformar em um discípulo de Cristo. Alguém que está em Cristo, separado para uma nova realidade de vida, livre do jugo da lei, livre do domínio do pecado e da condenação do pecado, entendendo que em Cristo já não há mais a experiência de rivalidade, porque aqueles que estão em Cristo foram feitos um só. Esses que creem em Cristo vivem se opondo ao contexto social, porque eles vivem como uma nova sociedade. E eles não vivem para glorificar a si mesmos. Eles não vivem para a sua própria vontade, mas eles vivem para conhecer a vontade daqueles que o chamou. Agora, Paulo não nos chama, ao lermos a carta aos Efésios, apenas para pensarmos no chamado de Deus. Paulo também nos chama a compreendermos a glória da herança de Deus. E Paulo está orando por isso, mais do que um chamado. Senhor, que os crentes em Éfeso, que já são salvos, porque têm fé e têm amor uns pelos outros, que eles possam compreender o chamado do Senhor. E que eles possam também, iluminados os olhos do coração, eles possam compreender a glória da herança de Deus. A herança de Deus, que está aí no verso de número 18, refere-se ao que Deus nos dará, nos dá e nos dará. Nós já temos, como diz a carta de Paulo aos Romanos, as primícias do Espírito. Mas existe ainda uma expectativa. E John Stott ele vai dizer assim: esta herança está além da nossa capacidade de imaginar como será. Portanto, seremos sábios se não formos por demais dogmáticos a respeito. Mas como assim? Parece que John Stott está contrariando Paulo, porque Paulo está dizendo assim, que a igreja possa compreender essa herança de Deus. Aí John Stott está dizendo o seguinte: está longe do seu entendimento. Mas vamos trazer outro texto do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os seus. Essa herança tem a ver com aquilo que entendemos, com o fato de que em Cristo nós nos tornamos co-herdeiros, herdeiros com Cristo, o Filho. E como fomos adotados em Deus em Cristo, agora tudo aquilo que é do Filho também é nos dado. Essa herança pela qual Paulo ora para que esteja presente na mente, na compreensão da igreja, tem a ver com o fato da igreja poder caminhar sabendo que Deus
está ofertando e dará a ela o que for de melhor. Agora, fechando o ciclo, Paulo também vai orar, e no verso número 19 ele vai citar, para que a igreja compreenda a grandeza do poder de Deus. Mas como assim? A igreja não crê no poder de Deus? Não, não é isso. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o poder de Deus envolve uma suprema grandeza. E olha só, Deus me chamou. Deus tem uma herança para mim. O que garante a eficácia desse chamado e o que garante a concretização dessa herança? É como se Paulo estivesse dizendo, a grandeza do poder de Deus. Somente o poder de Deus pode cumprir a expectativa que pertence ao seu chamamento e nos trazer com segurança as riquezas da glória da herança final que nos dará no céu. Como é que esse poder de Deus, ele se manifesta? Porque falar de poder de Deus é muito abstrato, né? Ah, Deus é poderoso. Então, tudo bem. Ah, a natureza revela o poder de Deus. É verdade. Está aí todo dia. O poder de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, ele é demonstrado na ressurreição de Cristo. Você quer saber como Deus é poderoso? Cristo ressuscitou dos mortos. E ressuscitou para não passar pela morte. Diferente de outras pessoas que ressuscitaram na história. Aqui Paulo fala que o poder de Deus, ele está acima ou sobre a morte, que é uma das forças mais presentes e atuantes na sociedade, da qual os homens fogem. Mas Paulo fala do poder de Deus demonstrado também na exaltação de Cristo, porque o Cristo que foi ressuscitado dos mortos, diz que ele agora se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais. Aí diz assim o verso 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. De que Paulo está falando aqui? Principados e potestades vai aparecer no desenvolvimento da carta mais à frente. Paulo está dizendo aqui não a respeito exclusivamente de forças políticas ou impérios e reinos. Paulo está fazendo uma menção direta a forças espirituais do mal. E Paulo vai dizer ainda que Deus que o Cristo foi exaltado acima de todo nome que se possa referir no presente século, ou seja, no seu tempo, e também no vindouro. Não vai surgir nenhum ser de qualquer natureza que seja, vindo de Marte, de Saturno. Tem vida em Marte? Não sei. Estão indo para lá. Não vai surgir uma outra ou um outro ser que sobreponha ao poder do Cristo. É claro que aqui é uma referência aos principados e potestades, mas repare uma coisa, existe uma demonstração do poder de Deus sobre a morte na ressurreição, demonstração de poder sobre as forças do mal na exaltação de Cristo, mas tem mais, há uma demonstração de poder na igreja, e eu acho esse texto lindo em sua proposta, porque ele diz assim a partir do verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual
é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha só. Você quer saber do poder de Deus? Olha para a ressurreição de Cristo. Quer saber mais? Olha para a sua exaltação. Quer testemunhar mais? Olha para o que Ele está fazendo na comunidade dos santos. Olha para o que Ele está fazendo no seu corpo, no corpo de Cristo. Olha para o que Ele está fazendo nas vidas. Como Paulo vai dizer mais à frente, que estavam mortas em seus delitos e pecados, mortas espiritualmente falando. Mas olha só como que essas pessoas agora, nelas foi operado o poder da ressurreição. Porque elas se relacionam de forma distinta, elas vivem uma experiência comunitária diferenciada, e esse corpo de Cristo revela ao mundo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Já terminando. Vocês são crentes, lavados e justificados no sangue do Cordeiro. Amém. Vão para o céu. Glória a Deus por isso. Mas tem algo no meu coração dizendo assim: a compreensão do Evangelho na vida de vocês pode se expandir. E eu oro para que vocês entendam o chamado, a herança e o poder que ressuscitou a Cristo, que exaltou a Cristo e que está operando em vocês, igreja. Todas as nossas cogitações são improdutivas sem o Espírito da verdade. Você não vai crescer nessa compreensão da verdade do Evangelho sem a ação do Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, a iluminação da parte dele não visa poupar-nos do trabalho de usar a nossa mente. É precisamente quando meditamos sobre o que Deus tem feito em Cristo que o Espírito abrirá os nossos olhos para compreendermos as suas implicações. Porque Paulo, ele não fica só na oração a respeito dos Efésios. O que ele faz? Ele dá a conhecer aos Efésios, por meio do escrito, o que ele traz como expectativa. De maneira que quando a igreja lia a carta aos Efésios, essa igreja estava perseverando, estava meditando, estava se debruçando sobre o conteúdo que, usado pelo Espírito Santo, poderia levar os crentes ao crescimento. E quando a gente, por exemplo, se propõe a estudar a Bíblia juntos, quando a gente se propõe a ler a Bíblia com regularidade, quando a gente se propõe a meditar nos textos e no conteúdo bíblico, nós estamos dando um passo, entendendo que nesse exercício, o que não é possível a nós como seres humanos, o Espírito Santo de Deus pode fazê-lo. E na semana que vem, nós vamos adentrar o capítulo 2 e continuar a olhar para aquilo que Paulo está dizendo, e entre aspas, no bom sentido, provocando na mente dos crentes em Éfeso. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Os irmãos fiquem à vontade, queridos.
Amém? Vamos ficar em pé? Lembrando de orar pela cidade de Petrópolis mais uma vez, pelos enlutados, pelos desabrigados, orar por aqueles que estão trabalhando também, né, os profissionais na área da segurança pública, neste momento, são muito requisitados e o desgaste é muito grande. Que o Senhor abençoe bombeiros, policiais, abençoe pessoas que estão de alguma forma se mobilizando na cidade para procurar aliviar o sofrimento. Eu me lembro que quando aconteceu lá em Friburgo, a situação, nós chegávamos na igreja. Eu chegava por volta de 7 horas da manhã e o dia todo, aí chegava em casa 11 horas da noite. E a igreja não foi atingida pela chuva. Só para administrar doações que chegavam e fazer essas doações chegarem aonde precisava. E a gente via pessoas na igreja que não foram diretamente atingidas pela chuva, mas que no envolver-se com as demandas, ficavam desgastadas também, porque às vezes iam para as ruas e conversavam com pessoas que perderam família. Isso aconteceu comigo, né? De ir para a rua e de repente ouvir histórias que iam minando a gente emocionalmente. Então a gente ora para que Deus também renove a força daquelas igrejas, das pessoas que estão lá oferecendo ajuda neste momento. Vamos orar? Lembrando mais uma vez aqueles que quiserem ajudar de maneira financeira, fazendo uma doação para a Igreja Presbiteriana de Petrópolis, enviando o comprovante. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu ajudo você. Você estará ajudando a transformar esses recursos em donativos para ajudarem lá as famílias vitimadas e desabrigadas neste momento. Vamos orar? Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender o nosso chamado, para que a nossa herança em Ti, como co-herdeiros com Cristo, possa estar presente em nossa mente, e para que o poder do Senhor seja conhecido por nós a cada dia, nos aprofundando nas implicações do que significa ser alcançado pelo poder do Evangelho, que transforma a nossa vida e pode e transforma também as nossas relações e a nossa vida social. Queremos nos lembrar aqui mais uma vez da cidade de Petrópolis. Lembramos-nos dos enlutados, que o Senhor traga o consolo. Lembramos daqueles que hoje choram a perda de um lugar para se abrigar. Aqueles que choram a perda de um patrimônio que foi construído durante anos. Queremos orar por aqueles que ainda trazem na esperança, trazem no coração a esperança de encontrar familiares desaparecidos. Queremos rogar ao Senhor o renovo sobre todos aqueles que estão na frente de trabalho, a busca de sobreviventes, ou a procura, ainda que seja lamentável, de corpos naquela realidade, que o Senhor possa trazer sobre eles o renovo. Abençoe as igrejas, as instituições que hoje ali se mobilizam para prestar ajuda àqueles que estão desabrigados, que o Senhor os renove fisicamente, os renove espiritualmente e emocionalmente também. Que o Senhor continue também a mover corações para que de alguma forma possam se associar às demandas que aquela cidade hoje tem. Que o Senhor nos leve para nossas casas guardados pelo seu poder e que durante esses dias que nos restam para o final de semana, para o domingo, o Senhor nos leve a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que nos conceda momentos como igreja aqui no domingo, que possam mais uma vez gerar em nós edificação e crescimento na sua presença. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.